torcedor, fala torcedora, chegando no canal pra gente falar de Grêmio e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Claudinho e sobre Matheus Nascimento, jogador do Botafogo, que foi muito elogiado pelo Renato, o segundo caso, o Matheus Nascimento, que tem 16 anos, e o Claudinho, que já foi elogiado pelo Renato. Renato já conversou com ele em saída de campo, depois de Grêmio e Red Bull Bragantino, mas especialmente o Claudinho disse no Bem Amigos que ele soube de uma ligação do gauchinho, o Gelson Oldenburg, que é o empresário do Renato, para o empresário dele, Claudinho, que é o Fernando Garcia. E eu conversei com o Fernando Garcia sobre isso, busquei algumas informações e eu vou passar para vocês agora, conversando além do Fernando Garcia com outras fontes aí do lado do Renato, pessoas que trabalham, que circulam próximas ao Renato ali. Então você se inscreve no canal, você ativa o sininho com as notificações aqui, deixa o seu like para isso valorizar o trabalho do canal e já prepara um comentário para deixar aqui o que você acharia desses jogadores serem contratados, o Grêmio tá de olho nesses caras, o que você acha? Coloca aqui que eu quero saber. Vamos lá, eu quero começar esse vídeo falando sobre o Matheus Nascimento. Renato rasgou elogios depois da goleada, ou da vitória de 5-2 aí diante do Botafogo. Vou colocar a goleada, né? 3 gols de diferença que o Grêmio teve lá no Rio de Janeiro. E o Renato abriu a coletiva falando sobre o Matheus Nascimento, que era bom jogador, que era acima da média, que o Flamengo que o Botafogo, aliás, tinha que cuidar bem dele. O fato é que o Grêmio já analisa esse cara há bastante tempo. O Grêmio analisa o Matheus Nascimento há bastante tempo. Eu conversei com pessoas que trabalham na base do Grêmio e que me disseram, olha, nós tínhamos um relatório pronto do Matheus Nascimento em maio de 2020. Lá em maio de 2020 o Grêmio fez um dossiê sobre o Matheus Nascimento, colocando ali numa lista de indicações de contratação. A grande questão é que ele é caro. O Matheus Nascimento é um jogador que tem muito potencial de venda. É um jogador muito visado. O Matheus Nascimento, com 16 anos, ele já é titular da Seleção Brasileira Sub-17 e já é destaque. E ele estreia no Botafogo com 16 anos fazendo bons jogos. E, por exemplo, ele já chamou primeira atenção naquele jogo contra o Palmeiras, e aí depois no jogo contra o Grêmio ele vai bem de novo. Então, assim, por mais que o Renato, né, já tenha algumas informações dele, já tenha tomado conhecimento do jogador antes dessa manifestação na entrevista coletiva, o Grêmio sabe que ele é um jogador caro. O Grêmio sabe que ele é um jogador que custa aí aproximadamente 20 milhões de euros, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é nessa faixa aí, pelo que eu apurei. E o cara só tem 16 anos. Então, assim, é muito complicado competir, né, com o mercado europeu, por exemplo, que já está observando esse jogador. Inclusive, eu vou recomendar para vocês aqui, quando terminarem esse vídeo, assistirem, você que está aí do outro lado, procurar no canal do Diogo Rossi, aqui no YouTube, um vídeo que ele fez sobre o Matheus, porque ele traz mais detalhes sobre o jogador e sobre o interesse do Grêmio e do Inter. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que, mesmo com a procura por parte do Renato, o Grêmio já tem um levantamento de mais tempo desse jogador, que é desde maio. O Grêmio já estava analisando, mas o Grêmio sabe que ele é um jogador caro para ser contratado. E outra, né? Aí eu já vou entrar um pouquinho no campo da opinião. Os jogadores no Grêmio, com esse potencial, eles inevitavelmente saem antes. O Diego Rosa saiu antes disso, o Diego Rosa saiu com 17 para 18. O TT saiu com essa faixa de idade porque não esperou para jogar. O Diego Rosa também. E eu nem tô falando, fazendo aqui algum juízo de valor. Tipo, o cara tinha que ter esperado para jogar, ou o cara fez certo em sair. Não tô dizendo isso. Foram escolhas de carreira. E, até o momento, a escolha do TT, por exemplo, parece certa, porque ele tá arrebentando no Shakhtar, e o Diego Rosa ainda vai, né, iniciar lá no Lommel da Bélgica, vai ter toda a sua vida. Mas, enfim, esses jogadores jovens, nessa faixa de valor do Matheus Nascimento, né, de 10, 15, 20 milhões de euros, eles estão saindo com essa idade já. Então, pro Grêmio competir com o mercado europeu é bem complicado. E eu quero falar aqui sobre o Claudinho, porque concorrência de mercado europeu com ele também é complicadíssimo, né? Claudinho, destaque da Série B com o Bragantino, destaque da Série A com o Bragantino, para muitos o melhor jogador do campeonato pela regularidade, mas o fato é que o Claudinho citou no Bem Amigos da segunda-feira de ontem que o empresário do Renato ligou para o seu empresário para falar sobre a sua carreira. E aí eu fui conversar com o empresário do Renato, com o Fernando Garcia, aliás, com o empresário do Claudinho, com o Fernando Garcia. O empresário do Renato eu não consegui contato, mas com o empresário
Claudinho, que é o Fernando Garcia, proprietário da Elenco Esportes, a empresa que administra a carreira dele. Perguntei para ele sobre essa declaração do Claudinho, o que era isso, e ele me disse que não foi uma conversa formal sobre isso. Ele, Fernando Garcia, tem uma ótima relação com o Gauchinho, mas eles falaram ao telefone amenidades, assim, foi uma conversa informal em que em determinado momento o Claudinho virou assunto, o Gauchinho pergunta, mas e o Claudinho, né, como é que é essa situação aí? E aí o Fernando Garcia já explica, olha, valores altos, não tem como competir no mercado brasileiro. Aí eu até, né, instiguei mais uma conversa com o Fernando Garcia sobre isso, sobre por que o Claudinho tinha mencionado isso no ar, já que o negócio não tinha como avançar, enfim, e até mesmo se ele já tinha um destino na Europa definido, porque o Claudinho cita no Bem Amigos que o contrato dele com o Red Bull Bragantino não tem multa, mas que o clube tem que chegar num acordo com o Red Bull, enfim, e o Leipzig hoje é quem é o clube mais destacado assim para ser o destino do Claudinho. Não tem nada certo ainda, isso vai ser debatido, mas o fato é que esses valores, mesmo que não estejam no contrato, eles são altos, porque o mercado se regula. Mesmo que o cara não tenha lá uma multa rescisória no contrato, alguém tem que chegar com um valor que seja um valor acessível para o jogador e para o clube, né? Eles têm que gostar do valor. Não adianta chegar lá com 1 milhão de euros que não vai levar. Se fala em 15 milhões de euros no Claudinho. Então, gente, é um jogador bem complicado de jogar no Grêmio, eu diria que praticamente impeditivo, mas claro, né? Futebol é futebol, a gente já viu um monte de coisa acontecer. Mas assim, vi falarem sobre proposta do Grêmio na mesa, nas redes sociais, coisa assim, não é isso. Claudinho foi pauta de uma conversa informal, né? O Grêmio, através do Gauchinho que fez esse contato, já sabe que o valor é muito alto, que não tem como, que o cara já tá, né, virado para a Europa, porque é para lá que ele vai jogar. Então, é praticamente impossível que ele jogue na equipe do Grêmio, por mais que ele seja um destaque que o Renato já tenha elogiado aí, né? Como vocês viram nas entrevistas coletivas. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like aí também, porque isso é bem importante para o trabalho aqui do canal, e fique ligado, porque a qualquer momento eu tô voltando aqui com mais informações da luta. Valeu!